decisão plena de que todo o hametz que sobrou em seu poder seja anulado, como se não existisse, e não tem importância como pó da terra. É essa brahá que a gente faz, ó, daqui a pouco a gente vai ler. Nossos sábios instituíram que esta decisão deve ser dita oralmente com as seguintes palavras em aramaico. Por que em aramaico? Porque aramaico é considerada a língua não judaica mais sagrada, tá? Porque ela é mais perto do Lashon HaKodesh, da língua sagrada. Então, por isso que ela é várias palavras que não são faladas em hebraico, no Lashon HaKodesh, não é hebraico moderno, Lashon HaKodesh, a língua sagrada, você vai ver que no Sidur mesmo tem várias que são em aramaico, tá? E nesse momento vai se falar em aramaico, Kol Hamirá, Verhamiá, Deika, Virshuti, tá? E aí por diante, não vou ler tudo aqui que não tem necessidade, mas tá no Sidur isso, tá? E tá no livro também, de orientação para que fazer, para peça. E a pessoa deve entender o que diz. Quem não entende aramaico deve recitar em sua língua, tá? E então a pessoa, porque ela foi feita em aramaico justamente porque tem que entender essa anulação. Então quem não entende aramaico, que é a maioria de nós, a gente tem que falar também em português, tá? E aí em português tá: todo fermento, qualquer coisa levedada que esteja em meu poder, que não encontrei, não examinei, ou de que não tenha consciência, seja considerado sem valor e sem dono como pó da terra, tá? Essa é a anulação que a gente faz naquele momento específico, com essa intenção de anular realmente, tendo em mente tudo aquilo que eu não examinei, que eu não tenho consciência. Então isso quer dizer que eu tenho que procurar em todos os lugares para que eu possa falar isso com verdade, tá? Tá aparecendo aqui para mim que Diana enviou uma solicitação para participar do vídeo. Foi sem querer, Di, ou você quer participar mesmo? Eu não sei, fica... Não, quer dizer que Diana tá assistindo, né? Você tá assistindo, né, Di? Dá um ok pra mim. A Edneide entrou também, bem-vinda. A Natália também tá com o link do teu esposo. Tá, então tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Foco. Cumpre com obrigação quem tenha recitado o texto numa língua que não entenda, somente se souber o que significa, que o hametz está anulado e sem dono, tá? Pode também recitar numa língua que não entenda, né? Como por exemplo o aramaico, se você tem certeza que você sabe o que essa frase significa, tá? Ela faz sentido para você e você tá falando com kavaná, aí ela é válida. Após a vistoria e a anulação, o pacote com hametz deve ser colocado num local longe do alcance das crianças e animais, tá? Porque criança ela é emoção pura, ela às vezes não raciocina, e tem várias questões sobre a criança, né, que a gente tem estudado no Educando com Torá, que às vezes, por que a criança te atrapalha no meio da tefilá, por que a criança às vezes fala coisas assim, meu Deus, eu não ensinei isso pro meu Xi. Falou que não tá gravando aqui mais o vídeo. Bom, enfim, vamos continuar. Depois eu vejo isso. Então, por isso tem que estar longe das crianças, tá? Porque às vezes, do nada, elas fazem coisas assim inusitadas e podem acabar pegando e comendo, fazendo bagunça de novo. Então, tem que ficar longe delas. E também dos animais, óbvio, né? Porém, bem visível para os adultos, para que não seja esquecido no dia seguinte que tem que queimar, porque isso é o mais importante, né? A gente recolheu o hametz e isso é uma mitzvah, né? É importante de ser feita, tem um horário, né? Para ser feito. Normalmente é em torno de 10 horas, mas tem que ver conforme a cidade, né? O local. E precisa ser queimado. Tá, casos especiais de vistoria de hametz. Quem viaja antes de Pêssar e não deixa ninguém em casa para fazer a vistoria, deve fazê-lo na noite anterior à viagem à luz de vela, conforme
as leis acima, sem restar a brahá. Nesse caso, não há necessidade de esconder os 10 pedaços de pão que foram falados na aula anterior. Após essa vistoria, deve restar anulação verbal. Antes de viajar, deve retirar de casa todos os restos hametz. Pode também armazenar o hametz no local da casa e vender a um não-judeu, bastando para isso determinar no documento que assina com o rabino o endereço da casa. Tá? Isso no caso de alguém que está planejando viajar, é isso que precisa fazer, tá? Se vai sair de casa e não vai voltar mais, precisa fazer essa vistoria antes de sair de casa, porque sabe que vai deixar a casa, não vai voltar antes de Pêssar, tá bom? A casa de veraneio, por exemplo, na casa de praia, casa de verão, né? A casa na montanha, qualquer casa extra, né? Também deve ser vistoriada antes de sair da casa. Caso não tenha sido feito, olha, agora, nesse momento, por exemplo, pode ter pessoas que estejam passando por esse caso, por exemplo. Caso não tenha sido feito a vistoria, por exemplo, vamos dizer que agora você está num lugar onde você não consegue voltar, né? Ou a gente está sendo impedido de viajar. Não sei como é que está sendo no Brasil, mas, por exemplo, aqui em Israel, a dificuldade de transitar entre as cidades está muito grande, quase impossível, né? E transitar entre os países, por exemplo, está impossível, né? Então, pessoas, por exemplo, que estão num lugar e tem casa em outro lugar e não vão poder passar por esses locais agora, nessa época. Então, o que vai fazer? Caso não tenha sido feito, se saiu da casa antes de Purim, 30 dias antes de Pêssar, e não pretende retornar até depois de Pêssar, não há necessidade de voltar lá para vistoriá-la. Bastando para isso lembrar da casa na hora que fizer a anulação verbal do hametz, na noite anterior de Pêssar, bem como incluir o endereço dessa casa na venda do hametz, tá? Então, na hora que for fazer a anulação, declarar que todo o hametz está anulado, basta ter em mente aquela casa, aquele local, aquela propriedade, né? Ou até um carro, né? Alguma coisa assim. Meu carro tá no conserto, não vai sair do conserto até depois de Pêssar. E eu não limpei, não verifiquei. Você também pode ter em mente que todo o hametz que tá lá tá anulado. E você pode incluir também na venda do hametz, caso tenha algum hametz maior do que o permitido, e seja interessante. Porque tem um tamanho, não lembro agora exatamente, mas é um tamanho que pode ser vendido. Então, a gente anula aquilo que é menor que esse tamanho e o que é maior que esse tamanho, que eu não lembro exatamente, mas é coisa de tipo centímetro cúbico, uma coisa assim. O que for maior do que esse tamanho, então a gente vende, tá? E aí pode ser incluído na venda do hametz, se estiver no carro, na casa, que você não vai voltar mais, tá bom? Se saiu dentro desses 30 dias antes de Pêssar, quer dizer, depois de Purim, ou pretende voltar lá durante Pêssar, deve ir para lá ou mandar alguém no seu lugar para fazer a vistoria. Pode também vender a casa a um não-judeu antes da noite anterior a Pêssar, devendo para isso consultar um rabino sobre como proceder. Então, se esse é o seu caso, a melhor coisa realmente é consultar um rabino, tá? Isso é válido se não voltar para casa durante Pêssar. Isso só é válido se não voltar para casa durante Pêssar. Se alguém se esqueceu de fazer a vistoria de hametz na noite anterior a Pêssar, deve fazê-lo na manhã seguinte à luz de uma vela. Então, sei lá, se por acaso, esqueci, ou não sabia, né? Ou, tô assistindo o vídeo agora, aprendi só agora que pode, né? A Malca tá falando que acha que o mínimo é 30 gramas. Eu vou verificar, também não lembro agora exatamente. E aqui também não tá escrito. Bom, enfim, então se alguém por acaso esqueceu, né, ou tá aprendendo só agora, vendo um vídeo e aí, tinha que ter feito, não fiz, e agora, o que eu faço? Deve fazê-lo na manhã seguinte, né, na véspera de Pêssar mesmo, à luz de uma vela, apesar da claridade do dia, recitando antes a devida brahá, né, como foi
descrito antes, e queimando em seguida, logo em seguida, o hametz achado. Se for antes de 11 da manhã, deve recitar, então, a brachá de anulação. Caso o Pêssar já tenha iniciado, ó, Malca, que você falou, né? Caso o Pêssar já tenha se iniciado e a pessoa ainda não fez a busca, né? Então, às vezes acontece isso. Eu vi isso acontecendo muitas vezes, porque os shurim continuam e aí, às vezes, a pessoa tá fazendo techuvá no meio de Pêssar. Ai, Rabino, não sei, e agora? Nunca ouvi falar nisso, tinha que ter feito. Já começou Pêssar, que eu tinha que ter anulado. E agora, o que eu faço? Né? Então, eu já ouvi muito, e o que ele fala aqui é o seguinte: caso já tenha iniciado e a pessoa não fez a busca antes de Pêssar, deve fazê-la na própria festa. Durante a própria festa de Pêssar, a pessoa que não fez pode fazer à luz de uma vela, lembrando que no Shabat a vistoria deve ser feita logo após o término do Shabat, tá? Se a pessoa se der conta disso durante o Shabat, recitando antes a devida brachá. Se for Yom Tov, o hametz encontrado deve ser coberto e queimado logo após Yom Tov. Quer dizer, pode ser, a busca pode ser feita no Yom Tov, com uma vela pré-acesa ou transferida de uma vela pré-acesa, mas queimada só após o Yom Tov, tá? E no Shabat não pode mexer em vela, então só pode ser feita a vistoria após o Shabat, tá? Se for Chol HaMoed, que é entre um Shabat e outro, entre um Yom Tov e outro, e o Shabat, né? O Chol HaMoed, todo mundo sabe o que é. Chol HaMoed é um dia de semana dentro do Hag, né? Que não é nem Yom Tov, não é nem o dia de Pesach, não é nem um Shabat. Mas ele também é uma festa, né? Mas ele tem um alahot diferente. Depois a gente vai ver, Bessat Hashem. Se for encontrado em Chol HaMoed, deve ser queimado imediatamente. Tá? Faz a busca, faz a brachá, se for o caso, se a pessoa não tiver feito, e queima imediatamente. Caso o Pêssar tenha terminado e a vistoria não tenha sido feita, olha só, uma pessoa não fez a vistoria durante Pêssar, né? Você encontra uma amiga na rua e aí conversa com ela e aí ela faz techuvá lá na conversa contigo e ela não fez. Ela não fez a brachá, não fez a vistoria, não fez nada em Pêssar. E aí, o que ela tem que fazer? Ela deve fazer a vistoria logo após Pêssar, sem restar a brachá, né, que aí já passou, então não faz a brachá, exterminando todo o hametz que estava em seu poder durante a festa. Então ela tem que queimar todo o hametz. Não adianta vender mais nesse momento, ela vai ter que queimar mesmo, destruir todo o hametz que estava no seu poder durante a festa, pois nunca se pode tirar proveito do hametz que esteve na posse de um judeu durante Pêssar, tá? Isso é muito importante. Um hametz que teve na posse de um judeu durante Pêssar, ele não pode ser utilizado para nada, tá? Então, durante Pêssar, fez techuvá, tem uma amiga que não sabia nada, orienta ela assim, dessa maneira: faz a brachá, faz a vistoria, queima. Passou Pêssar, e aí uma amiga te encontrou e falou com você: eu sou judia, eu não fiz a vistoria, não queimei nada, e agora? Então, faz techuvá, pega todo o hametz que estava no teu poder, no poder dela, né? Fala pra ela isso, e aí queima tudo, tá bom? Sem pena, porque é um pecado grave, né? É um pecado igual jejuar Yom Kippur, igual ter relação no sangue, né? É uma coisa muito grave, tá bom? Então é isso, tá? A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder gravar o que foi falado, tá lá no story, agora vai ficar no story do Instagram. Quem puder me ajudar, tá? Natália, Malca, o pessoal que sabe, se puder gravar pra gente botar no YouTube, porque acabou que deu um problema aqui, não sei porquê, que eu não consegui gravar. Tá bom? Vou tentar também. Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas mandam pra mim. Eu vou verificar qual é a quantidade mínima pra vender. Tá bom? Tudo de bom pra vocês. Pêssar Kasher Besameach. Quem quiser participar do grupo Com Toda a Força pra Pêssar, manda pra mim uma mensagem, que a gente já começou. Tudo de bom? Se inscreve lá no YouTube, no Instagram, no nosso site. Torne-se membro do nosso site, tá bom? Tudo de bom pra você, muitas alegrias, nada de pensamento ruim. Temos uma missão pra cumprir: limpar nossa casa pra Pêssar e preparar tudo. Tudo de bom.